Bem-vindos a mais um episódio do Arquipod FV. Eu sou Felipe Valadares, sócio-diretor do FV Arquitetos, e estou aqui com o meu sócio, marido, companheiro de vida, Lieside Neto. E aí, minha gente, como é que vocês estão? Tudo certo? Hoje a gente está aqui para falar de um tema super interessante, minha gente, que muitos clientes nos perguntam, que é como escolher seu piso de porcelanato ou cerâmico. E polêmico, viu? Porque a gente sofre um pouquinho aqui para tentar explicar aos clientes a diferença, porque assim, não achem que o porcelanato ele se resume só à parte bonitinha, não, a parte estética. Tem muita coisa aí por trás e a gente decidiu trazer como tema do Arquipod essas dicas para que vocês escolham o melhor porcelanato que se adeque melhor à necessidade de vocês. Porque como tem vários tipos, cada tipo vai se adaptar a um ambiente da casa, a um tipo de uso. Enfim, a gente vai falar 7 coisas aqui que podem definir essa sua escolha para o piso da sua casa ou seu negócio. Isso, eu acho que o primeiro ponto assim, bem importante é a gente falar para vocês qual a diferença entre um piso cerâmico e um piso porcelanato. Isso. Veja, basicamente é a resistência, né? O piso cerâmico ele é menos resistente, ele é feito a uma temperatura menor, e o piso de porcelanato é feito numa alta temperatura, isso dá uma resistência enorme a ele. Tem também alguns ingredientes nessa fórmula do porcelanato que são diferentes. A gente não quer ser muito técnico aqui, mas só para vocês entenderem, um é menos resistente e o outro é mais resistente. Isso, e aí a gente pode também falar um pouco a questão da resistência e da porosidade, ou seja, o piso cerâmico ele sempre vai absorver mais água do que um piso porcelanato. Então, eu acho que se uma dica que a gente pode dar hoje é que evitem piso cerâmico, principalmente para o piso, né? Porque ele realmente tem baixa resistência. Então, a depender do tipo de uso, hoje eu já não acho interessante, porque o porcelanato ele hoje é um revestimento que está muito popularizado, então tem de todo custo. Então, acho que talvez valha a pena vocês descartarem a opção do piso cerâmico e já pensarem no piso porcelanato. E aí, quando a gente entra no porcelanato, a gente também vai ter uma série de variantes de porcelanato para porcelanato. E aí, vamos agora destrinchar um pouquinho isso para vocês entenderem. Isso, a gente pode começar com um porcelanato polido, que é aquele porcelanato brilhoso. Ele tem uma capa por cima que dá aquele brilho, e isso faz com que ele tenha aquele tipo de espelhamento, e ele é mais frágil porque ele pode arranhar mais fácil. Você nota mais a sujeira, mas tem muita gente que gosta por ele ser mais elegante, digamos assim, por causa do brilho, né? Esse é um tipo de porcelanato. Isso, aqui no escritório a gente normalmente não costuma usar tanto do porcelanato polido. Ou quando a gente usa, a gente gosta de usar mais em paredes, né? Então a gente sempre tenta usar aqui mais o porcelanato acetinado. O acetinado é aquele porcelanato fosco, né? Ele tem um tratamento, ele recebe um verniz, mas que ele dá aquela característica de fosco. Por que a gente gosta mais de usar o acetinado? Porque ele é um porcelanato que vai esconder um pouco mais da sujeira, do pelo, se você tiver pet, cabelo, enfim. Então, acaba sendo um piso que arranha menos também. Então, o acetinado é sempre uma opção para a gente mais interessante quando a gente aplica nos nossos projetos. E aí tem o esmaltado, que recebe um esmalte por cima. Tem também a cerâmica esmaltada ou porcelanato esmaltado. Normalmente aqueles que imitam madeira, enfim, tem esse esmalte por cima. Depois a gente tem o técnico. Pode ser o técnico. O técnico é o que a massa dele, a parte de trás do porcelanato é da mesma cor, do mesmo material que a parte de cima. Isso é muito legal, por exemplo, para fazer bancadas de porcelanato, que você não vê.
Hã? Diga. Não vê o biscoito, né? Então você consegue realmente fazer o porcelanato, a bancada de uma forma que não parece que tem uma diferença entre a capa de cima e a capa de baixo do porcelanato. O biscoito, quando o Felipe fala, é aquela lateralzinha do porcelanato, né? Normalmente, em 90% dos porcelanatos ou pisos cerâmicos, você sempre vê aquela bordinha ou marrom, mais amarronzada, ou mais acinzentada. O técnico ele já tem essa borda exatamente igual à face maior da pedra. Então, isso é muito legal, porque nesses acabamentos, onde você precisa mostrar mais isso, ele acaba tendo um funcionamento melhor, um resultado melhor. Isso, e faltou o antiderrapante. Exatamente. Tá certo, que é aquele porcelanato que a gente coloca na área externa, que você precisa ter mais cuidado para ele não escorregar, para não provocar nenhum acidente. Isso. Então, sempre que vocês chegarem numa loja, vão sempre, primeiro, saibam que tipo de porcelanato vocês querem, se vocês querem um polido, um acetinado, um técnico, enfim. Então, isso aí já vai direcionar um pouquinho mais vocês. E, na sequência, é sempre interessante vocês olharem e perguntarem ao vendedor a medida do IPI. Né? Do PI. Veja, isso seria o segundo tema, é a resistência desse piso. Ela é medida em PI. Ele vai de 0 a 5, sendo 5 o mais resistente. Tá certo? Então, por exemplo, num PI 0, é interessante só colocar em parede, porque ele vai ser muito pouco resistente. E com a limpeza, você não fazer uma limpeza muito abrasiva, porque senão pode arranhar aquele piso. Aí, na sequência, a gente tem um PI 2, que aí é um PI indicado para pisos com pouca circulação. Então, se vocês tiverem um quarto, se vocês tiverem alguma área que tem pouca circulação, esse piso com PI 2 ele vai ser mais indicado para essas áreas. Depois a gente tem o PI 3, que seria para pisos internos, também que não tenham circulação demais, tipo, sei lá, um depósito ou alguma área assim mais reservada. Na sequência, o PI 4. O PI 4 a gente já consegue colocar em ambientes externos, em garagem, ambientes de maior circulação, diria que ambientes comerciais, leve, porque só para vocês entenderem, a gente tem pisos mais indicados para residência, como a gente está falando aqui, piso para áreas mais íntimas, piso para comercial leve, comercial pesado. Então, assim, não achem que é tudo igual, porque não é, gente. Então, a escolha nunca pode se restringir apenas à parte estética, não. Tem que se pensar primeiro na parte técnica mesmo, na resistência do porcelanato, e aí, na sequência, pensar na parte estética, que também é importante. Isso. E aí, por fim, tem o 5, que seria o piso comercial, que é aquele mais resistente, que você pode colocar até, sei lá, comercial de alto fluxo, como um shopping, como uma loja que tenha realmente um fluxo grande, que ele vai resistir e ele não vai ser danificado com o tempo, né? Com esse uso maior. Isso. Bom, e agora, falando um pouquinho, lembra que eu estava falando para vocês a respeito do fundo, né? Se ele é um pouco mais acinzentado, um pouco mais avermelhado. E isso tem a ver diretamente com ele ser via úmida ou via seca. Isso. Aí a gente tem, por exemplo, a via úmida, que recebe adição de água na sua produção, mas depois ele passa por uma alta temperatura e toda essa água é retirada, né? E ele normalmente tem um fundo mais acinzentado. Isso quer dizer que ele é menos poroso e mais resistente. E aí, por isso, ele é indicado tanto para áreas molhadas como para áreas secas, porque eles não vão absorver a água depois e não vão formar manchas. E a gente tem o de via seca, que tem o fundo mais avermelhado e que ele é mais poroso, e ele não é indicado para áreas molhadas, porque vai absorver a água e vai manchar. Isso absorver água também pode ser qualquer outro líquido, né? Se cair um azeite ou um óleo, vai ficar aquela mancha, porque ele absorveu. Tá? Então, os que têm a cor de fundo mais avermelhada, eles não são indicados para áreas molhadas. Tá certo? E aí eu acho que um outro ponto que é importantíssimo, assim, e a gente gera muito debate entre os clientes, é com relação ao percentual de absorção
de cada porcelanato. Então, sempre que vocês chegarem numa loja, que forem buscar um porcelanato, sempre procure saber qual é o percentual de absorção. Aí a gente vai falar um pouquinho agora para vocês entenderem. Isso, se ele é porcelanato, ele já tem uma absorção de 0,5 ou menor. Né? Se ele não for porcelanato, que aí tem os nomes, que a gente vai dizer cada um dos nomes da massa, aí ele aumenta a porosidade dele e, por isso, a absorção. Isso. Tá certo? E aí a gente vai ter pisos massa Grace. Inclusive, alguns nomes que a gente vai falar aqui podem se assemelhar a algumas marcas que existem aí no mercado. Então, é legal porque vocês já vão entender basicamente qual é o nível de absorção de cada marca. Então, pisos de marca Grace, eles vão ter um percentual de absorção de 0,5% até 3%. Isso. Veja, isso é o tipo de massa, tá? Algumas marcas usam esse nome, mas é a massa. Massa Grace, que a gente está falando, é o que tem a absorção entre 0,5 e 3. Isso. Tá certo? E aí a gente tem o piso de massa semi-Grace. Esse piso ele vai ter um percentual de absorção de 3 a 6%. A gente tem o semiporoso, que é de 6 a 10%, e o poroso, que é de 10% ou mais. Quanto mais poroso, quanto mais essa absorção, menos resistente, mais manchado ele vai ficar quando exposto a determinados tipos de material. Isso. Tá certo? E por isso também que vai haver uma diferença natural dentro do mercado de preços entre um piso e outro. Né? Quando a gente fala de pisos menos porosos, com menor nível de absorção, menor percentual de absorção, a gente está falando de revestimentos que têm um custo um pouco maior desses demais. Então, essa diferença de preço, ela não é só dada, novamente, pela questão estética. Tem toda uma parte técnica aí por trás que é importante vocês entenderem, saber exatamente a que local ele vai ser aplicado para que vocês façam a melhor escolha. Isso aí a gente vai falar do coeficiente de atrito. Tá certo? Isso é que a gente falou, lembra que tem um piso antiderrapante, vocês lembram, porque não escorrega. Esses pisos são normalmente indicados para áreas externas que tem um fluxo, tipo perto de piscina ou rampa de garagem. Aí tem vários coeficientes de atrito, tá? Para ele ser considerado antiderrapante, ele já tem um coeficiente de atrito a partir do 0,4. Mas isso não quer dizer que 0,4 seja o ideal para você colocar numa rampa, tá certo? O ideal é que ele seja maior. Por quê? O 0,4 ele é um pouquinho antiderrapante, mas numa rampa ou numa área ao lado da piscina, você ainda escorrega um pouquinho, se tiver muita água acumulada. Então, o ideal é que seja maior que 0,4, tipo 0,5 ou 0,6, para você realmente ter um atrito suficiente para não escorregar. Isso. E aí uma dica que acho que vocês já devem estar bem familiarizados, né? Sempre quando vocês chegam numa loja, o vendedor fala, esse porcelanato é tipo A, esse porcelanato é tipo B, esse porcelanato é tipo C. Então, para vocês entenderem um pouco como funciona, no processo de produção do porcelanato, há sempre algumas pequenas falhas, né? Enfim, que pode ser uma variação de cor, pode ser uma variação de irregularidade, e aí cada marca ela classifica o seu porcelanato de acordo com essas irregularidades. Então, quando a gente tem um tipo A, a gente está falando que é um porcelanato premium, ou seja, ele é com a menor variação de cor, de irregularidade, ele é um porcelanato perfeito, digamos assim. O tipo B ele vai ficar nesse intermédio, então ele pode ter algumas variações. E quando você vai para o tipo C, que aí o pessoal chama às vezes até tipo comercial, mas não é comercial não. É porque ele é um porcelanato onde tem um melhor custo-benefício dentre essas três categorias, porém ela vai ter um pouquinho mais de regularidade. Então o que normalmente a gente indica, né, se você comprar um piso tipo C, o aplicador, quando ele estiver lá, ele vai fazer essa seleção, digamos assim, das pedras e usa essas pedras que têm mais variação, mais irregularidade, seja numa dispensa, seja numa área um pouco mais escondida, uma área de serviço, enfim, que aí você consegue ter essa economia, digamos, pelo tipo,
e utilizar ele nos locais adequados, né? E aí na sua sala, enfim, quarto e tal, você acaba usando as peças que tiverem em melhor qualidade. Mas a gente fala sobre isso é muito imperceptível, tá? Até porque a gente está falando do mesmo tipo de porcelanato que pode ter essas categorias, mas é uma separação muito interna. Então, o ideal é que você, para as áreas que sejam mais vistas, você compre o tipo A, ou máximo tipo B, e o tipo C realmente você utilize para umas áreas mais escondidas. Porque aí, enfim, você tem que ter muita confiança desse profissional que vai aplicar, que vai fazer essa seleção, para selecionar as melhores peças para colocar numa área vista, né? Então, tipo, se você quer economizar, compra o tipo C, coloca lá naquela área que não vai ser tão vista, desculpa aí, que não seja tão vista, tipo uma área de serviço, um depósito, ou um quarto de serviço, um quarto de hóspede que praticamente não é usado, né? E na sua sala, na sua cozinha, na sua área gourmet, você coloca um tipo A ou B, que você sabe que vai ter uma melhor qualidade. E um outro ponto também importante é que toda vez que vocês estão numa loja, eu acho que já devem ter passado por isso, né? Vocês escolhem lá um porcelanato e aí o vendedor ele diz, eu tenho tantos metros desse porcelanato aqui. E aí é sempre muito importante vocês entenderem que, por mais que seja o mesmo tipo de porcelanato, exatamente o mesmo modelo, se for um tipo A, e vocês comprarem outro lote, podem haver variação, né? A gente está falando de processo produtivo, então eles têm lá uma margem mínima lá de variação de cor ou de alguma, de alguma mudança. Então é muito importante vocês saberem medir a quantidade, colocarem bem um percentual de perca, né, que são os trinchos que ocorrem durante o processo de aplicação, para que vocês não tenham esse risco de comprar um outro lote, porque isso vai pode dar alguma variação no mesmo porcelanato. Isso é super importante, gente. Super importante que o porcelanato que você for colocar na sua casa seja do mesmo lote ou de um lote muito parecido. E aí, por último, o que vocês precisam olhar é o tipo de borda que a gente tem nesse piso, seja ele cerâmico ou porcelanato. Isso. Tá? A gente tem o bold. Isso, o bold é a borda arredondada, que normalmente essa borda se aplica mais a piso cerâmico. Piso porcelanato, quase sempre a borda retificada. Então, qual é a diferença? Você, quando olhar o piso, a bordinha na bold, ela é arredondada, e por ela ser arredondada, ela vai exigir que você tenha uma junta maior. O espaço entre um piso e o outro vai ser maior e você vai ver mais o rejunte. Tá certo? Isso. Essa distância, nesse caso do piso Bolt, ela vai ser entre 3 a 5 milímetros. E aí um outro ponto também que a gente levanta é, quanto maior a junta que vocês tiverem, maior também o uso de rejunte. Então, vocês vão gastar um pouco mais de rejunte do que no caso do piso retificado. Aí o retificado, a junta é maior, a junta vai ser entre 1 a 2 milímetros normalmente, tá certo? Então vai parecer que o piso é mais contínuo do que o piso com borda bold, que ele vai estar mais separado, que normalmente aí varia de 3 a 5 milímetros essa borda. Tá certo? Então você realmente vai ver mais e também a borda, como ela é mais arredondada do bold, você nota mais aquela borda, né? Quando ela é retificada, que é retinha, aí você nota menos. Isso. E a última dica é assim, evitem juntas secas. Junta seca é quando eu encosto simplesmente um porcelanato retificado no outro e não ponho rejunte. O rejunte ele é importante porque, como a gente sabe, toda casa, todo edifício, enfim, ele se movimenta, né? E o rejunte ele tem a função justamente de amortecer um pouco dessa movimentação. Então, se você tem essa junta seca, ele não vai ter espaço para se movimentar. E aí ele pode trincar, pode rachar com mais facilidade. Isso. Então, toda vez que vocês ouvirem,
vamos usar a junta seca, evita, coloca essa junta mínima de 1 milímetro, que já é assim, bem fininha, para que vocês evitem aí futuros danos no porcelanato. A não ser que seja uma coisa indicada pelo fabricante, que aí vai botar na embalagem que pode ser utilizado junta seca. Sempre usem a junta que é indicada pelo fabricante, que você não vai ter problema. Muitas vezes a gente já encontrou uns casos que o piso ele sobe e fica fofo. É exatamente ou por causa disso, que não usou a junta adequada, ou porque na camada de baixo teve algum problema. Mas com essas movimentações, como o Neto disse, que a casa tem, ou por dilatação de calor e frio, que também aumenta um pouco o tamanho da peça, ou diminui, dependendo do calor e do frio que você tiver, acaba subindo e você tem um problema grande, vai ter que trocar esse piso todo, porque ele foi aplicado de forma incorreta. Exatamente. E enfim, não vamos entrar muito hoje nesse aspecto de argamassa, porque hoje o foco era pisos, mas assim, sempre tomem cuidado, se atentem ao tipo de argamassa indicado para o tipo de porcelanato, para o tipo de função também. Então, assim, se você vai usar um piso sobre piso, se você vai usar, enfim, parede, cada um vai ter uma argamassa também específica, então também se atentem a isso e peçam ajuda aí do vendedor, onde vocês estiverem comprando porcelanato. Mas eu acho que é isso, né? Então, bom, ficamos por aqui. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo e curtam, comentem, compartilhem, nos ajudem a continuar fazendo esses vídeos que a gente tanto gosta para vocês. E nos sigam também no Instagram, né? @FVArquitetos. Isso aí. Até a próxima, pessoal.